Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à transmissão do Manual da Advocacia Criminal. Hoje nós falaremos sobre a delação premiada. Eu estou iniciando um pouquinho antes do horário, porque às vezes tem algum problema de internet, às vezes vocês não conseguem visualizar ou então ouvir a minha voz, então é justamente para a gente poder acertar, e isso é que eu estou iniciando mais cedo. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Deixa eu mudar aqui a tela para poder me apresentar. Então, boa noite a todos. Eu sou Roberta Andriane Renault, para quem ainda não me conhece. Eu sou advogada, criminalista, trabalho há aproximadamente 20 anos na área criminal e também criei uma página no Facebook chamada de Manual da Advocacia Criminal, que é conhecida carinhosamente como Macrim. E nessa página, qual é a minha intenção? De publicar semanalmente vários assuntos voltados, relacionados ao direito penal e processo penal. Às segundas-feiras, por exemplo, é o dia do Periscope. Então, toda segunda-feira, às 21 horas, vocês entrando no Periscope vão ter uma palestra gratuita, sobre um tema relacionado ao direito penal, ao direito processual penal ou à prática na advocacia criminal. E hoje o tema é um tema que está na atualidade, que está sendo divulgado não só entre os estudantes de direito, advogados no meio jurídico, como também na mídia. E eu resolvi falar sobre esse tema porque na sexta-feira passada eu participei de um fórum na Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, onde alguns palestrantes falaram sobre as questões processuais da delação premiada. Em razão disso, eu resolvi fazer um debate sobre o tema. Então, tudo que foi abordado nesse fórum basicamente diz respeito ao fato de considerar que a delação premiada é um instituto jurídico que merece aplausos, e tem uma outra corrente que diz que não, que representa um retrocesso social. Então, quando eu estava elaborando o meu resumo, para essa aula, eu pensei em primeiro falar um pouco sobre o Instituto da Delação Premiada, falar sobre a evolução histórica desse instituto, porque muitas pessoas não sabem. E não sei se conhecem a evolução na legislação extravagante penal. A delação premiada, ela não está só numa lei, ela está disposta em várias leis. Então, a gente tem que mencionar isso para que vocês possam entender as colocações que foram realizadas durante o Fórum da Justiça Federal e, mais que isso, o meu objetivo aqui não é passar só os entendimentos, é fazer com que você raciocine, é fazer com que você adquira um conhecimento jurídico e, com base nesse conhecimento, você possa formar a sua opinião sobre o tema. Afinal de contas, somos operadores do direito, estudamos direito e temos a obrigação de, como cidadãos, de formar a nossa opinião, mas com fundamentos jurídicos, nunca cedendo à pressão da mídia, entendeu? É importante saber o que está falando. Então vamos começar o nosso tema. Eu vou entrar aqui no meu resumo e nesse fórum que foi realizado na Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, foram 3 os palestrantes. O primeiro palestrante foi o Procurador Regional da República, que é o Dr. Luiz Fernando Lessa. Então, ele deu a visão dele da delação premiada sobre a ótica do Ministério Público Federal. Outro que participou foi o desembargador federal, Dr. Marcelo Granado, que, como vocês sabem, deu a visão dele sobre a ótica do Poder Judiciário. E, por fim, o Dr. Ricardo Pieri, que é um advogado muito renomado na área criminal, e a explicação dele foi espetacular. Não é porque ele é advogado, não, mas ele foi sensacional. Aliás, o fórum merece aplausos,
porque são as pessoas que ali palestraram são divergentes entre si, mas sempre se respeitaram e eu considero que aquele fórum, aquela comunicação, aqueles entendimentos expostos foram muito saudáveis. E havia até estudantes da PUC e outros estudantes participando. Então foi muito bacana. Então vamos lá. Antes da gente começar, vamos entender como que surgiu essa delação premiada, pelo menos na mídia, pelo menos para a maioria da sociedade brasileira que não tem um contato com o direito. Vocês com certeza sabem, estão acompanhando a crise política, econômica que o Brasil está enfrentando. Nós ontem também acompanhamos a questão do impeachment, né, da presidente Dilma. Eu não vou nem opinar sobre esse tema agora, porque senão a gente vai fugir do assunto, mas vocês ouviram falar e acompanharam a Operação Lava Jato. Essa operação ela foi desenvolvida pela Polícia Federal do Estado do Paraná e envolvendo desvios financeiros da Petrobras. E foi com essa operação, a Lava Jato, que o povo brasileiro passou a ouvir sobre a delação premiada. Mas aí eu pergunto a vocês, será que essa delação premiada ela só surgiu com a Operação Lava Jato? Não. A delação premiada ela é antiga, ela surgiu num determinado momento no Brasil, depois ela foi banida e depois ela voltou. E foi com a lei dos crimes hediondos. Mas eu vou entrar já nesse ponto. Primeiro vamos em etapas para vocês não se perderem. Então a primeira coisa que vocês têm que saber é que essa expressão, esse termo delação premiada, não é um termo correto. Na verdade, o legislador pátrio, né, do Brasil, da legislação aqui do Brasil, fala em colaboração premiada. E por quê? Essa expressão delação é quando as pessoas, né, relacionam delação com traidor, alguém que acusa um outro criminoso, alguém que é X9, né, um delator. Então tem um efeito, um som pejorativo, a expressão delação premiada. Então, com base nisso, o legislador, para tentar atenuar, não sei se atenuou, mas ele optou, né, por chamar de colaboração premiada. Então, vocês, como estudantes de direito, como advogados, como operadores, têm que falar o termo certo, colaboração premiada. Muito bem. E uma outra questão que... eu esqueci de mencionar algo que eu acho muito importante, porque todos os meus periscopes eu faço um resumo, né? Um resumo das matérias, dos temas. É óbvio que eu não vou conseguir aprofundar todo o tema de delação premiada, até porque vocês vão ver que ele está espalhado em mais de 7 legislações. Então são leis extravagantes, cada lei extravagante tem as suas divergências, tudo no direito penal é controvertido, não é verdade? Então, se eu fosse explicar sobre cada uma dessas leis detalhadamente, a gente não sairia daqui hoje. Então, sempre o que eu faço no Periscope? Eu indico uma obra para vocês lerem, para quem quiser se aprofundar sobre o tema, ter um embasamento legal. E eu fiquei encantada com esse livro que eu devorei no final de semana. O nome dele é Delação Premiada. Na verdade, é uma monografia que foi feita pelo Heráclito Antônio Mocin, Júlio César Mocin, que são advogados criminalistas, vocês já devem ter ouvido falar, quem trabalha na advocacia criminal. O Heráclito tem até uma doutrina muito interessante sobre habeas corpus, que vale a pena ler também. Então, eles debatem sobre o tema da delação premiada com profundidade. Quem quiser se aprofundar, eu recomendo essa leitura. Mas vamos voltar aqui. Então, essa expressão delação era uma expressão pejorativa. Então, hoje, o que se chama é de colaboração premiada. Existem várias definições de colaboração premiada. Mas a que eu considero interessante, eu até coloquei aqui no meu resumo, é a de José Adalberto Aranha. Essa definição diz o seguinte: a delação premiada, no caso colaboração, é uma técnica de investigação
consistente na oferta de benefícios pelo Estado àquele que confessar e prestar informações úteis ao esclarecimento do fato delituoso. Então, vamos supor que eu sou um criminoso, eu faço parte de uma organização criminosa e eu estou arrependido ou não quero ser preso, aí eu não sei qual foi a minha motivação. Depois a gente vai até discutir sobre isso. Mas eu vou entregar os meus colegas de crime ou vou falar com detalhes sobre como eu praticava esse crime, como a organização criminosa se articulava. E aí, em troca disso, eu vou receber um prêmio. E o que é esse prêmio? Pode ser uma causa de diminuição da minha pena, pode ser o perdão judicial, e o perdão judicial, vocês sabem que é causa extintiva da punibilidade. Então, eu vou receber uma premiação. Então, isso é o instituto da colaboração premiada. Então, as consequências jurídicas o colaborador faz um acordo com o Estado e, em troca, ele tem a pena dele diminuída ou o perdão judicial. Em alguns casos, haverá a possibilidade da progressão do regime, da substituição por pena restritiva de direitos, mas isso em leis específicas extravagantes, ok? Pois bem, e por que surgiu a delação premiada ou a colaboração premiada? Vamos conversar. Então, para isso, a gente vai entender um pouquinho da evolução histórica no Brasil. No Brasil, a colaboração premiada, ela surgiu nas ordenações filipinas, ou seja, ainda quando o Brasil era colônia de Portugal. Então, nesse período, por exemplo, teve um movimento que foi o da Inconfidência Mineira. E nesse movimento, os próprios integrantes da Inconfidência Mineira, o que eles queriam? Eles queriam a independência do Brasil. Então, eles delataram outros integrantes, dentre eles o Tiradentes, para se beneficiar de algumas benesses que o Estado estava oferecendo. O interessante é falar do coronel, o coronel Joaquim Silvério dos Reis. Ele, o que aconteceu? Ele fez um acordo com o Estado, ele delatou a figura do Tiradentes e, em troca, a dívida que ele tinha com a Fazenda Real, ela foi perdoada. Então, para vocês verem que em 1803, que o período da ordenação filipina, né, ela surge em 1803 e vai até 1830, que é quando o Código Criminal do Império é promulgado. Aí, essa visão de delação, de colaboração premiada, ela é vista da pior maneira possível. Como que o Estado vai beneficiar um criminoso que entrega o outro criminoso? Isso não pode ser admitido. Então, em razão disso, foi banido esse instituto da colaboração premiada no Brasil. Isso no Código Criminal de 1830, do Império. Muito bem. Passaram muitos anos e apenas em 1990 é que surge, através da Lei de Crimes Hediondos, começam a falar da delação ou colaboração premiada. E por que surgiu na Lei de Crimes Hediondos? É uma lamentável constatação. O Estado ele foi considerado como inoperante no combate às organizações criminosas, à criminalidade como um todo. E se, por um lado, o Estado não tinha operações, não era eficaz no combate desses criminosos, grupos de delinquentes estavam cada vez mais se organizando melhor e praticando crimes graves, crimes que não afetam apenas o direito do cidadão, mas afetam toda uma coletividade. Então, em razão dessa falência do Estado no combate da criminalidade, é que surgiu a delação premiada como um meio alternativo. Há controvérsias, tá? Mas a gente já vai entrar nessas controvérsias. Pois bem, então a justificativa foi essa. No direito estrangeiro, né, aí a gente vai falar só um pouquinho na Idade Média, que no combate à heresia era usado o Instituto da Delação, e aí vocês já devem ter ouvido falar de um livrinho chamado Do Delito e das Penas, de Beccaria. Vocês sabem que Beccaria, ele colocou em xeque todo o sistema penal dessa época, do século XVIII.
E ele, num capítulo destinado, que ele chamou de acusações secretas, ele acaba com a delação premiada. Ele diz que é um absurdo, né, você dar um benefício para um criminoso, ainda que ele entregue outras pessoas. Bom, aí a gente está falando da Idade Média, vamos para os tempos mais recentes. Na Itália surgiu em 1970 e o combate, a intenção da delação premiada era o combate ao terrorismo e à extorsão mediante sequestro. No primeiro momento era isso. Então os colaboradores da justiça, né, que é assim que chamavam, se eles dessem todas as informações, entregassem outros membros da organização criminosa e facilitassem a atividade do Estado, eles teriam as suas penas diminuídas, tá? Muito bem. Em 1980, a Itália passou a usar também a delação premiada para combater a máfia. Então, o colaborador, ele tinha que dar informações que fossem eficazes para que essa formação mafiosa fosse desfeita. Então, na Itália surgiu assim, 1970, 1980. Nos Estados Unidos foi em 1960 e foi introduzida através da Lei RICO. Então, era um acordo entre o Ministério Público e o réu com direito à redução da pena. Hoje, o Instituto da Colaboração Premiada, ele ainda é criticado no Brasil. Nos Estados Unidos, não é mais criticado. Para eles é totalmente viável, é um instrumento válido. O que eles questionam são os excessos da delação premiada. Entendeu? Bom, então eu falei de uma forma bem rapidinha, né, sobre a evolução histórica e vamos à legislação extravagante, que fala sobre a delação premiada, colaboração premiada. A primeira foi a Lei 8.072, de 25 de julho de 1990. Ela, através do artigo 8º, parágrafo único, diz que, eu vou ler para vocês, o participante, o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Essa lei trata dos crimes hediondos. Então, no primeiro artigo, ela define o que vem a ser crime hediondo, depois ela diz quais os crimes que são equiparados aos hediondos, dentre eles o tráfico ilícito, né, de substância entorpecente, e ela diz o seguinte, que a colaboração premiada ela vai ser permitida quando há formação de quadrilha ou bando para a prática do crime hediondo. Entendeu? Ou equiparado ao crime hediondo. Uma observação que é muito importante. Essa lei é de 1990, né? O que acontece é que hoje o Código Penal, ele não dá mais ele não chama mais de uma associação de 3 ou mais pessoas de bando ou de quadrilha. Ele chama hoje de associação criminosa. Então, o artigo 288 do Código Penal. Com base nisso, vocês têm que adaptar a lei antiga à mudança que foi mais recente do Código Penal. Essa mudança do 288 do Código Penal foi em 2013, tá? Então, retira ao invés de considerar como bando ou quadrilha, você vai considerar como associação criminosa. Muito bem, então essa foi a primeira. Vamos agora para outra legislação. Essa se refere aos crimes contra a ordem tributária, econômica e outras relações de consumo, que é a Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990. E ela diz, através do artigo 16, parágrafo único, também que em caso de crimes dessa natureza, praticados em associação criminosa, né, se o colaborador faz uma confissão espontânea e ele revela a autoridade policial ou judicial, ele tem a pena reduzida também. Outra legislação que é importante é a lei que fala sobre crimes contra o sistema financeiro nacional, que é a Lei 7492, de 16 de junho de 1986. Eu estou dando essa sequência das leis em ordem cronológica, tá? Então, começou lá da lei dos crimes hediondos e agora a gente está falando dos crimes contra o sistema financeiro nacional.
essa questão da delação premiada, ela vem no artigo 25, parágrafo 2º, que fala também a mesma coisa da confissão espontânea, da formação da quadrilha ou bando, que a gente vai levar em consideração como uma organização criminosa, ok? Bom, o outro é o Código Penal. O Código Penal, através do artigo 159, parágrafo 4º, ele tratava de uma figura chamada de extorsão mediante sequestro, que é o artigo 159, né? Nessa extorsão mediante sequestro, o que ele fala? Se o crime é cometido em concurso, ou seja, com mais de uma pessoa, quem denunciar a autoridade, né, todo o fato, o sequestro, informar tudo o que aconteceu e facilitar a libertação da vítima, tem a pena reduzida. Então vocês reparem que essas leis já falavam sobre a delação premiada. A Lei de Tráfico de Drogas, a Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, também fala da colaboração premiada através do artigo 41. Tem também a Lei de Lavagem de Dinheiro. Eu tenho que falar essas leis para vocês saberem onde está esse instituto, que é a Lei 9.163, de 3 de março de 1998. E ela fala da possibilidade da redução da pena para o colaborador, fala da possibilidade de alteração do regime, fala ainda da possibilidade do juiz substituir a pena por restritiva de direitos, e fala que desde que o colaborador ele contribua espontaneamente à autoridade policial ou ao juiz, né? Então, é dessa forma. Bom, aí vamos falar da 7ª lei, que é a Lei de Proteção às Testemunhas, à Vítima e às Testemunhas, que é a Lei 9.807, de 13 de julho de 1999. Então, nesse caso, ela dedica um capítulo especial, que é o capítulo 2, para proteger os réus que são colaboradores. Então, ela diz que pode haver o perdão judicial, né, se ele colaborar, seja para a identificação dos coautores, seja para localizar a vítima com a integridade física preservada, seja para recuperar totalmente ou parcialmente o produto do crime, entendeu? Então, permite também essa colaboração premiada, ok? E, por fim, é a Lei de Organização Criminosa. Essa Lei de Organização Criminosa é a Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013. E é a lei mais atual sobre o Instituto da Colaboração Premiada. Ela é de fundamental importância. Por quê? Porque, através dela, a delação premiada passou a ser regulamentada. Antes, só havia os casos em que poderia ocorrer a colaboração premiada e qual o tipo de recompensa que o colaborador recebia. Agora não. Agora diz como que vai acontecer essa negociação entre o colaborador e o Ministério Público. Depois dessa negociação, o advogado tem que participar sempre. Depois dessa negociação, o que vai acontecer? Vai ser feito um acordo, esse acordo é escrito, esse acordo tem uma série de requisitos que tem que ser preenchidos. Depois que o acordo é feito, o juiz vai homologar esse acordo, se tiver preenchido todas as regularidades, todos os requisitos legais. Se o juiz discordar, ele encaminha para o Procurador-Geral de Justiça, na forma do artigo 28 do Código de Processo Penal. Então, ele passa a disciplinar a maneira prática e burocrática e processual da delação premiada. Por isso que alguns doutrinadores e juristas dizem o seguinte: a delação premiada, hoje, ela não causa nenhuma insegurança jurídica, porque o Instituto é regulado. Então, pelo contrário, está tudo ali certinho. Ou faz igual está na lei, ou não faz. Só que alguns pensam o contrário. Então, já falamos das principais leis que falam sobre a colaboração premiada. Pois bem, agora a gente vai falar sobre a questão do fórum, né? Quais foram as controvérsias debatidas? Vamos começar com o Dr. Ricardo Pieri. Dr. Ricardo Pieri, ele diz o seguinte: ficou bem claro que ele é contrário à colaboração premiada, embora ele esteja conformado. Ele acha que é um retrocesso social. Por quê?
porque já tinha sido banido, né? E ele acha mais do que isso, que o Estado ele tem a obrigação de garantir, de combater a criminalidade. Até porque nós, contribuintes, pagamos muito caro para manter esse Estado. Então, para manter essas atividades. Então, ele se declarar falido e não se reorganizar é um absurdo. Então, ele acha que os crimes podem ser combatidos, as organizações criminosas, através de uma reestruturação do Estado e de todos os servidores. Não há necessidade, não haveria necessidade dessa colaboração premiada. Agora, o que eu acho mais interessante são os abusos do direito. Porque é passível de abuso. Ele até usou na palestra um exemplo de audiências de custódia. Vocês sabem que quando há prisão, hoje, o preso ele tem que ser apresentado ao juiz. E por que essa audiência de custódia? Para o juiz ver se a integridade física dele foi mantida, se a prisão foi feita da forma correta e etc. E ele me falou, falou para todos que estavam no fórum, que fizeram uma pesquisa e que dos 48 mil casos de audiência de custódia, 23 mil geraram a absolvição dos réus. Olha que absurdo, por conta de abusos. E aí ele traz esses abusos para a colaboração premiada. As pessoas estão com aquele sentimento de impunidade e querem prender o criminoso de qualquer maneira, a qualquer custo. Então rasgam a lei, usam de subterfúgios, né? Esquecem os princípios e garantias constitucionais. E o que o Ministério Público já fez? E isso é visto na mídia, inclusive. Aqueles indivíduos que têm condição de colaborar com o Estado, eles são presos para que o Estado possa forçá-los a colaborar. Então, eles efetuam ou ameaçam a prisão para que eles possam colaborar. Então, é óbvio que isso é uma ilegalidade tamanha, porque a prisão ela não pode se dar dessa forma. A gente já até estudou no Periscope anterior. Diz também que, às vezes, o preso fica na mesma cela de uma pessoa que também já colaborou, para que ela informe, ela fique naquela tarefa de tentar convencê-lo a fazer a colaboração premiada. Então são diversos abusos, né? Diversos. E essa colaboração, diz o Ricardo Pieri, ela nunca é espontânea, ela nunca é voluntária, porque tem um interesse por trás. O colaborador, ele está na iminência de ser preso, ele quer se safar. Então não é que ele quer colaborar espontaneamente. Ele está com interesse por trás, e é o interesse mesmo da impunidade. E diz o seguinte, aí o Heráclito Mocin que fala da questão da colaboração premiada. O fato de permitir essas informações pelos colaboradores, o Estado enfraquece ainda mais na investigação criminal. Então ele passa a não se desenvolver a investigação da forma que deveria, com profundidade. E isso pode caber o quê? Pode abrir espaço, abrir margem para os erros judiciários. Porque muitas vezes o colaborador ele pode mentir sobre os fatos, ele pode aumentar esses fatos para ter o maior benefício possível. Então é preciso ter muito cuidado no exame das provas. E até a Lei de Organizações Criminosas diz que a colaboração premiada ela não pode servir como única prova para a condenação de ninguém. Porque justamente por isso, a má intenção do colaborador em prejudicar, né? Bom, e aí essas são, de forma resumida, as críticas, né, do Ricardo Pieri com relação à colaboração. Bom, mas aí vem o Luiz Fernando Lessa, o doutor Luiz Fernando Lessa, que é o Procurador Regional da República e membro do Ministério Público Federal, e tem um posicionamento extremamente contrário. Ele acha que é um instituto perfeito e que é muito melhor ter um traidor, né, colaborando do que continuar as violações aos bens jurídicos, como patrimônio público, como a morte de pessoas e como tantos outros crimes que são bárbaros. Então ele prefere a delação do que continuar a impunidade. Diz também que a lei da organização criminosa agora disciplina todo o instituto da colaboração premiada, então não há nenhum tipo de abuso, né? Então para ele é tudo tranquilo. E o fato, aí o doutor Marcelo Granado fala, o fato
do colaborador ter um interesse, todo mundo, quando pratica alguma atividade, seja ela lícita ou não, está motivado por algum interesse. Então, isso não significa dizer que não foi um ato voluntário, que não foi uma confissão voluntária. Então, assim, basicamente é isso. O doutor Marcelo Granado e o doutor Luiz Fernando Lessa são favoráveis à delação premiada, colaboração premiada, e o doutor Ricardo Pieri fala do Estado Democrático de Direito, das questões de abuso do Estado e fala da necessidade de regular antes do acordo. Quando acontece o acordo e a homologação, isso está bem explicado na Lei de Organização Criminosa. Mas e antes do acordo? Ele acha que tem que haver uma regulamentação maior no que diz respeito às negociações, para evitar esses abusos, porque os abusos ocorrem geralmente nessas negociações. Promotor prendendo o indivíduo para ele colaborar. Olha, eu acho muito melhor você colaborar, senão você vai se dar mal. O doutor Ricardo Pieri disse que um cliente dele já foi requisitado, estava preso, foi requisitado pelo Ministério Público sem a presença do advogado e não pode, isso é inadmissível, está expressamente previsto na Lei de Organizações Criminosas que o advogado não só tem que participar das negociações, como participar do acordo e assinar o termo de acordo de colaboração premiada. Então, é muito, mesmo quem defenda o cabimento desse instituto, que aplauda esse instituto, tem que pensar na questão do Estado Democrático do Direito e na preservação das garantias individuais e coletivas, né? Isso é muito importante. Bom, então, de uma forma geral, eu terminei aqui o assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para registrar, tá, no Periscope, ou deixem na minha página do Facebook, que eu vou ter o prazer de respondê-los. Lembrando que a página é Manual da Advocacia Criminal, o Macrim, tá bom? Um abraço para vocês e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau!